Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias neste domingo, logo pela manhã, bem cedinho, do dia 9/2 de 2025. Eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero falar sobre o craque Edmundo, que teve mais uma vez soltando o verbo e revelando situações como o contrato que o Vasco fechou com a televisão e também com a publicidade fixa, que em 5 anos pode beirar 1,2 bilhões de reais. Rapaz, é muita grana, tá? Vamos falar também sobre ainda o Edmundo, pedindo para pelo menos o Pedrinho ter um pouco mais de atitude na janela, poder fazer a boa para o torcedor que não aguenta mais. Criticou duramente o Dimitri Payet, Alex Teixeira e Souza, a ponto de pedir a saída dos jogadores. Falou que se é para bater palma no lugar do Payet, ele consegue fazer melhor do que isso. E olha, sobrou até pro Felipe Coutinho. Vou te trazer todos esses cortes depois da vinheta. Vamos falar muito aqui também de Rony. Rapaz, parece que era aquilo também, uma pedra cantada, que o Rony não iria fechar com o Vasco, e a informação que chega agora é que o Rony não é nem um alvo. Em compensação, o empresário lá de Benjamin Garré confirmou que o Vasco tem interesse, e eu vou te trazer um modelo de negócio ali que o Vasco está tentando para trazer o atacante ponta esquerda que já tinha sido especulado no Vasco da Gama. Em falar em Felipe Coutinho, vou te contar que ele pode retornar no Clássico dos Milhões. Hades também apareceu treinando, sem contar o Campeonato Carioca, porque olha, se final de semana você tá tranquilaço, mas segunda-feira volta a nossa rotina de se estressar. E olha, nós aqui estamos reclamando do Vasco, mas que jogo pavoroso foi lá o Império do Mal versus Fluminense. Depois da vinheta te trago muitas informações, cola comigo aqui. E olha, o Edmundo pistola, hein? Voltamos aqui, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo a vocês, mais de 103 mil inscritos aqui nesse canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, continue fazendo isso, ajuda demais a esse vídeo chegar até mais vascaínos. No final de tudo aí, você pode comentar à vontade. E para você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações, geralmente 2 vídeos por dia, e as nossas lives irão acontecer todas as manhãs, de segunda a sexta, às 10h30, está chegando aí amanhã NTV. Calma que eu vou te contar mais durante o dia de hoje. Amanhã a gente provavelmente vamos estrear essa nova programação. Agora, para não poder enrolar muito aqui, eu quero falar um pouco aqui, não, sobre o Rony agora não, mas sobre o Diego Minete, promessa do Vasco e da seleção brasileira sub-15, pode defender a seleção italiana. Com passaporte italiano, Minete tem sido monitorado pelos scouts da FIGC e pode mudar de seleção. Com mais de 40 gols na última temporada, ele é um dos principais jogadores que nasceram em 2009. Então, quer dizer, o Vasco aí produzindo mais uma joia, e agora pelo menos lá a galera da Itália tá de olho. Ele que tem dupla nacionalidade, de repente pode atuar lá pela seleção italiana. Bom, mas detalhe, né? Menino aqui, rapaz, olha o tamanho da criança. Grandão, fortão. Fabinho falaria, né? Esse daí é forte. Então, está sendo observado, vamos ver, né? Porque o Vasco interessa muito fazer potenciais valores para no futuro a venda aí o Vasco fazer bons negócios. Será que consegue? Já vamos falar aqui de alguns negócios do Vasco. Olha o Edmundo falando um monte. Proibido
sem antes dar uma olhada no que vem pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Olha que chamada maravilhosa. Antes de tudo, é proibido você passar batido nessa sexta-feira, porque no sábado, ontem, aconteceu Império do Mal e Flu-C. Esse jogo passou até na Rede Globo, foi televisionado. Teve também Boa Vista versus Portuguesinha, e hoje segue a sequência do campeonato e até interessa o Vasco, porque o Maricá irá enfrentar o Bangu às 15h45, às 16 horas. Tem Faísca versus Madureira, ainda hoje, no domingo, às 19 horas, tem o Volta Redonda versus o Nova Iguaçu, e amanhã, o último jogo fechando a rodada, acontece Sampaio Correia e Vasco da Gama às 8 da noite. Os resultados dessa rodada, ou desse início de rodada, foi um empate do Boa Vista 2-2 com a Portuguesinha e de 0-0 entre Império do Mal e Flu-C. E o nosso jogo de amanhã, com esse card maravilhoso aqui do Vasco, nós temos algumas novidades, porque o Vasco está se preparando, precisa vencer essa partida para permanecer no G4 da competição, e uma das novidades é essa: Coutinho volta contra o Flamengo. O planejamento do clube prevê poupar o meia para a partida desta segunda-feira contra o Sampaio Correia e fortalecer a parte física, de olho no clássico de sábado que vem, porque no próximo sábado, às 4h30, o Vasco enfrenta o Império do Mal no Maracanã. Será um jogaço. E a recuperação e a manutenção da parte física em campo já começaram a ser feitas desde sexta-feira. Apesar do susto, há otimismo do jogador e da comissão técnica que o atleta esteja 100% para poder disputar o Clássico dos Milhões. E o Coutinho hoje, querendo ou não, é muito importante. Já tem muita cornetada aqui do Edmundo e também do Eric Johnson, mas claro, hoje em dia é o jogador que recebe um alto valor de salário e aí detém uma grande expectativa da sua torcida. E outro jogador também que a torcida não vê a hora que ele volte é o Adson, que já está aparecendo agora, treinando no campo com bola, e isso é muito importante. A previsão da volta do Adson é para pelo menos as finais do Campeonato Carioca. Outra informação importante é que a Copa do Brasil, ela pode estar mudando de local. Eu iria falar de lugar. Ela pode estar mudando de local. Ou seja, União Rondonópolis e Vasco pela Copa do Brasil pode ser em Cuiabá ou em Brasília. Essa informação vem lá do Leonardo Baran e foi repercutida pelo estagiário do Vasco. Ou seja, né, um dos meus medos seria esse jogo sair do Mato Grosso. Se for lá em Cuiabá, lá no estádio do Cuiabá, seria até mais interessante. Agora levar para Brasília eu já não acho legal. Eu acho que o povo matogrossense, principalmente que torce ali pelo União e também tem carinho pelo Vasco, ou até torce pelo Vasco, seria legal ver esse confronto lá, porque eu acho que para isso que serve a Copa do Brasil, você conseguir mandar esses jogos nessas regiões aonde o Vasco quase não vai. Então, para mim, seria muito legal. Vamos aguardar para saber, né, sobre essa organização. Esse jogo pode estar rolando agora já no dia 19, faltando aproximadamente 10 dias. É uma correria imensa. Eu acho que a CBF poderia ter feito esse sorteio antes, até para poder preparar os clubes que irão receber esse jogo e ter ali, no caso, a melhor opção e até o melhor negócio, já que vai vender um mando de campo, porque, querendo ou não, o União Rondonópolis, eles podem sobreviver só com a arrecadação desse jogo e a premiação por estar participando da Copa do Brasil. É aquilo que eu sempre digo, né? A folha salarial de um mês desse elenco do Vasco aí, rapaz, mantém muitos clubes vivos por mais de um ano, tá? 17 milhões para muitos clubes aí, principalmente da Série D. Esses clubes de Copa do Brasil faz uma grande diferença. E caso se classifique para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o vencedor entre Barcelona e Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Você já pensou, rapaz, o Vasco aí pegar o Nova Iguaçu em mais uma competição eliminatória? Lembrando que a nossa última experiência não foi muito legal e o Vasco teria muita obrigação de bater o Nova Iguaçu. Teria não? Tem.
independente da competição. E falta apenas o ok de Rony para que ele seja reforço do Vasco. Se lembra dessa notícia que nós trouxemos ontem? Parece que não vai ter esse ok, tá bom? O Vasco não deposita nesse instante interesse no atacante Rony. Oh, meu Deus do céu, não tinha feito oferta de 1 milhão? Os valores pedidos pelo jogador, quanto a salário e o valor de compra estipulado pelo Palmeiras, afastam o Vasco da briga. Isso também não é novidade nenhuma. Todos nós já sabíamos. O Vasco fica perdendo tempo com essas negociações, onde o Vasco não tem poder aquisitivo para poder fazer esse tipo de compra. E eu também nem acho, tá, que o Rony, venha a valer ali aproximadamente 1,4 milhões, 1 milhão e 200. Cara, para mim o Rony não vale 1 milhão. Hoje é jogador, olha, com muita boa vontade, de 750 mil, na minha opinião. Não é titular absoluto, não é protagonista do Palmeiras para sair valendo isso tudo. Mas ele cismou que tem que ganhar 1 milhão e 600. E parece que alguém vai pagar. Mas esse alguém não é o Vasco, porque o Vasco também não tem essas condições. E também, se tivesse, eu criticaria. Não vejo isso tudo no Rony. Pois bem, Rony seria uma opção numa negociação por empréstimo, mas isso está descartado pelo Palmeiras e pelo staff do jogador. A busca do Cruz Maltino é por outros nomes neste momento. E um dos nomes que saiu foi esse daqui, ó. Informação da imprensa russa. Vasco ofereceu 500 mil euros, mais opção de compra fixada em 4 milhões de euros por Garré. Clube russo deseja que seja uma obrigação de compras no valor de 4,5 milhões de euros. Ou seja, essa informação, ela vem da Rússia, que vem dizendo que o Vasco fez uma oferta por Garré, vai tentar trazer o jogador por empréstimo e ali com opção de compra fixada em 4 milhões de euros. O clube russo não quer. Olha só, você quer levar o Garré? Beleza, me paga 4,5 no final do contrato de empréstimo. Agora vamos ver se o Vasco vai querer ou não vai querer o jogador. E vamos aqui para as críticas do Edmundo, que estava pistola e disparou. E aí você vai deixar a sua opinião, se você concorda ou não. Olha que teve muitas coisas que o Edmundo falou aqui que eu concordei bastante. E quando ele revelou que o Vasco tem um contrato de aproximadamente 1,2 bilhões de reais para receber em 5 anos, bom, será que está faltando ousadia do Pedrinho? Vamos ouvir. Por isso que eu digo assim, hoje, talvez não caiba mais alguém vibrante, alguém que dá vida pelas vitórias, independente do time que ele está jogando. E eu acho que falta isso no Vasco. Os jogadores do Vasco aceitam muito passivamente. Sabe por quê? Porque caiu tudo em cima do Léo Pelé no ano passado, e esse ano está caindo tudo em cima do Pedrinho, do presidente e do Marcelo Santana. É claro que eu não acho que a administração... Não, a administração do Pedrinho é muito boa. O que falta a ele é coragem, como você disse na última quarta-feira, para dar um salto maior do que as pernas. Contratar um jogador carismático, que faça 30 gols no ano e que, de alguma maneira, até aumente ali o valor da folha salarial. O que não dá é para você ter 2 jogadores que ganham mais de 1,5 milhão e eles não decidem absolutamente nada. De novo. 2 jogadores que ganham mais de 1,5 milhão, ter 2 jogadores que ganham o valor da folha salarial. O que não dá é para você ter 2 jogadores que ganham mais de 1,5 milhão e eles não decidem absolutamente nada. Nada. Vão cumprir os seus contratos, se bobear, vão pedir aumento até nas renovações e vão continuar sem entregar absolutamente nada. Esses 2 jogadores é o Felipe Coutinho e o Dimitri Payet. E ele fala categoricamente que o Pedrinho deveria ser um pouco mais ousado em suas contratações, mas que hoje em dia está difícil encontrar um jogador que se identifique com o clube, com raça, com vontade, porque aqui eles criticaram muito nessa live que está lá no Mundo Ed. Se você não acompanha o Edmundo lá no seu canal, se inscreva. E aqui tanto o Edmundo como também o Eric Johnson, eles reclamaram muito da postura do Vasco no clássico contra o Fluminense, mas não pararam por aí. Agora o Edmundo vai disparar literalmente para cima do Dimitri Payet.
falando que, pô, para bater palminha e ganhar 1,5 milhão, ele faria isso. Bom, não precisava nem pagar 1,5 milhão, 1,5 milhão, e seria muito mais ovacionado do que o Dimitri Payet. Se liga no Edmundo de novo. Mas a coisa é tão ruim que o Vasco está perdendo para o Fluminense, precisa fazer uma substituição. Entra o Puma Rodrigues, de atacante. Aí as coisas não mudam. E aí ele tira o Paulo Henrique, bota o Puma Rodrigues de lateral. Tá feio, tá difícil. Eu acho que é essa a maior indignação do torcedor vascaíno. Se eu for ler aqui o comentário do pessoal, há uma indignação muito grande para com o presidente, né, com o Pedrinho, com o Marcelo Santana, em consequência, dizendo que o Pedrinho é devagar, que deveria ser um pouco mais veloz nas contratações. Mas e os jogadores? E o Payet? Da volta olímpica batendo palma é o suficiente para ganhar mais de 1,5 milhão de reais, fora as luvas? Eu juro que eu acho, Hélio, que se eu der uma volta olímpica batendo palma, eu vou ser mais aclamado do que o Payet. Eu acho que eu vou ligar para o Pedrinho. Fala, Pedrinho, me escreve aí, que quando acabar o jogo, eu dou a volta, ó, batendo palma para a torcida. E nem precisa me pagar 1,5 milhão de reais. Rapaz, o homem tava muito pistola e ele vai continuar, né? Todo mundo que vem para o Vasco vem para terminar a sua história. Olha o que o Edmundo falou. Os caras não vêm para fazer história. E ele vai citar até o exemplo do Tietê. Ele não cornetou o Tietê, mas eu consegui entender. Todo mundo que hoje vem para terminar a carreira, terminar a história. E tá faltando jogadores com ambição para fazer história. E é verdade, tá? E acho que tem muita gente acomodada no Vasco. Eita. Não vejo ninguém ali. Rapaz, palavras fortes do Edmundo. Eu acho que tem muita gente acomodada no Vasco, ó. E acho que tem muita gente acomodada no Vasco. Não vejo ninguém ali almejando uma conquista importante para entrar de vez, de fato, na história do clube. Não, as pessoas estão preocupadas só com aquilo que recebe, com a estrutura, cobram, né? Muita gente cobra muito do Pedrinho, cobra voo fretado, cobra hotel 5 estrelas. Olha aí, ó, revelando, né? Voo fretado, hotel 5 estrelas, salários em dia, mas não retribui em campo. É uma cobrança gigante, apoiada pelas pessoas que nunca jogaram futebol e acham que o futebol é só uma profissão. É sim uma profissão, uma das profissões dignas, muito dignas no país. Eu respeito o salário que as pessoas ganham, mas você tem que retornar. Você tem que dar ao clube todo esse investimento que é feito, principalmente ao torcedor, que fica frustrado, né? Eu vou citar um exemplo, mas o que eu estou falando para ele aqui, o que eu estou falando nem é para ele, tá? Fique muito claro isso aí. Mas o Tietê jogava no Palmeiras, no Atlético, no Botafogo, e agora está no Vasco. Por acaso, no Atlético ele ganhou, no Palmeiras ele ganhou, no Atlético ele ganhou, no Botafogo também. Eu espero que ele ganhe também no Vasco. Espero que ele ganhe também no Vasco. Eu também. Mas se não ganhar, ele ganhe no Vasco. Não vai mudar nada na vida e carreira dele, entende? Porque ele já fez uma história. Verdade. O problema está aí. Todo mundo vem terminar a sua história no Vasco. Ninguém vem para fazer história. Todo mundo vem terminar a sua história no Vasco. Ninguém vem para fazer história. Todo mundo vem terminar a sua história no Vasco. Ninguém vem para fazer história. E isso me deixa muito indignado. Rapaz, ele foi muito cirúrgico aqui. Olha, isso aqui é uma grande verdade. Todo mundo vem para terminar a sua história no Vasco, não para fazer. Tá faltando jogadores realmente assim. E aqui, ó, ele vai pedir para mandar o Payet, o Souza e o Teixeira embora, que o Vasco abriria facilmente 2 milhões na sua folha. E ele fala, olha só, o que o Vasco precisava ter, né? O Vasco já tem, que é crédito na praça. E ele vai revelar que o Vasco fechou um contrato de 1,2 bilhões de reais em 5 anos. Cara, isso aqui é uma informação bem interessante, tá? Então o Pedrinho tinha que ter coragem de falar, ao invés de pagar 10 para um, 10 para outro, 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 ter 10 de 10, tem um de 100. Isso aqui também é verdade. Contrata um monte de baranga que fica inchando a folha, fica inchando o elenco, dificultando até nos treinamentos. Depois esses caras ficam tudo encostado. Eu não vou nem citar nome aqui de jogadores que estão encostados no Vasco até hoje. E aí, em vez de você comprar jogadores que valem 100, compra um de 1 milhão, pô. Entendeu? E o reserva desse 1 de 100, as pessoas estão entendendo aí, de 100 ou de 1 milhão, é a mesma merda. O reserva dele é um jogador da base. Mas eu tenho que ter critérios nessa contratação. Esse atleta tem que ser um atleta que tem uma regularidade de jogos no ano, né? Tipo o Verratti. O Verratti é um custo-benefício bom. A gente fala muito do Verratti, só para mudar um pouco o foco. Quer ver um custo-benefício muito bom? O Léo Jardim. É um baita goleiro, não se machuca, não toma cartão. O reserva dele a gente nem sabe quem é. Nem sabe quem é.
Joga poucas vezes. Acho que foi ano passado, ou foi em 2023, acho que foi em 2023. Ele com um turno inteiro com 2 cartões. Não tomou o terceiro cartão. Ah, Edmundo, goleiro é mais fácil. Tá bom, é mais fácil, sim. Mas, se você pesquisar no mercado, você vai achar um bom jogador que jogue todas as partidas e que faça o número de gols que te interesse durante um ano. Esse jogador vai custar caro. Mas se você manda embora 3 que não. Eu te arrumo 2 milhões, rápido. Te arrumo 2 milhões para pagar de salário, rápido no Vasco. Só você mandar embora Payet, Souza e Alex Teixeira. Só você mandar embora Payet, Souza e Alex Teixeira. Só você mandar embora Payet, Souza e Alex Teixeira. Já detonou os 3 sem pena. E, cara, mais uma vez, eu sou obrigado a corroborar. Se mandar esses 3 embora, abre 2 milhões na folha salarial. Rápido. Esses aí, produzem. Agora, se eu trouxer o Arias, vai produzir? O Arias ganha menos de 2 milhões. Verdade. Se eu trouxer... Edmundo, mas o Arias você precisa investir. Agora vem a informação. Ou precisava investir até ali atrás 10 milhões de euros, o Vasco não tem esse dinheiro. Mas o Vasco tem a coisa mais importante que é necessário ter na vida. É crédito. Crédito. Que o Vasco acabou de assinar com a televisão e com a empresa de publicidade estática um contrato, Eric Johnson. Sabe de quantos milhões? De mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 200 em 5 anos. Tem a coisa mais importante que é necessário ter na vida. É crédito. Crédito. Que o Vasco acabou de assinar com a televisão e com a empresa de publicidade estática um contrato, Eric Johnson. Sabe de quantos milhões? De mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 200 em 5 anos. Olha isso aí, cara. Essa informação é muito importante. O Vasco, em 5 anos, pelo menos, vai ganhar tanto da televisão como de placas de publicidade 1,2 bilhões. E aí, cara, com respeito, tá? Dá para fazer um futebol melhor. Você consegue fazer algo melhor do que isso que nós estamos vendo hoje. Ele vai seguir. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, é fácil você tomar 10 milhões de euros de empréstimo para fazer a merdinha que você falou. De vez em quando precisa, para você dar uma resposta para o torcedor. Então, Edmundo, tudo nas tuas costas. Para o jogador que vai a campo também ser responsável pelos resultados ruins que estão acontecendo. Eles falam, né, que tá faltando, eu vou deixar o próximo corte, tá faltando um pouco de ousadia no Pedrinho. Tudo bem, tem um orçamento. Você tem que respeitar esse orçamento, tem uma recuperação judicial e extrajudicial. Mas, às vezes, você tem que furar essa bolha. Você tem que dar uma resposta tanto aos torcedores que estão bolados, chateados, como também ao próprio elenco, mostrando que você tem capacidade de trazer alguém até no cenário nacional para os outros times ver que o Vasco tem o poder de sim trazer um protagonista. Eles chegam a falar nessa live, se eu não me engano é o Eric Johnson, que o Coutinho não vai ser esse protagonista, que o Coutinho nasceu para ser coadjuvante, que ele vai ficar ali, ele precisa de um outro cara. Tendo um outro cara dentro do ambiente dele, ele consegue performar. Mas ele não vai assumir a bronca. Ele não é aquele jogador de pegar e botar a cara, botar a bola debaixo do braço e falar assim, ó, hoje esse bagulho aqui tá comigo. E realmente o Coutinho não vem demonstrando isso no Vasco desde que chegou. Só teve um jogo que eu acho que ele fez uma grande atuação, mas longe de ser esse 10 que carrega o time, que arrasta, que assume as responsabilidades. Geralmente, quando o Vasco vai mal, o Coutinho também acaba se apagando junto com o elenco. E aqui eles vão falar sobre a falta de ousadia do Pedrinho e que se fosse na época do Eurico, o Eurico desceria no vestiário e botaria dentro nos jogadores. Quem falou isso foi até o Eric Johnson. Porque aqui vieram perguntar, até no superchat, se o Pedrinho, no caso, ele pode ser o melhor presidente, mas também pode ser o pior presidente da história do Vasco devido à sua omissão. E aí a opinião aqui também foi forte, tá? Acho que falta ao Pedrinho comunicação, falta ele botar a cara, encarar de frente o problema, né? Na minha opinião, e abrir o coração, porque todas as vezes que ele abriu o coração para o torcedor, ele foi compreendido. É verdade. Toda vez que o Pedrinho veio falar com a torcida, Pedrinho foi compreendido. Agora ficar, sabe, esses ataques, porque isso aqui é político, porque essa reclamação, será que a reclamação do Edmundo, também do Eric Johnson, também é política? Será que eles fazem parte de um outro bloco político dentro do Vasco que quer minar a gestão do Pedrinho? A crítica é de quem está insatisfeito, de quem está vendo a forma que o Vasco faz futebol
E o Vasco realmente, ele é muito lento. Cara, eu não vou dizer nem lento, não. Eu vou dizer incompetente, tá? Não vou aqui também ficar arrumando palavras, florear, não. O Vasco tem sido incompetente na janela, tem dado mole. E outra coisa, cara, se o Vasco tem crédito na praça, não é cometer loucuras, mas é você ser pontual para montar um time competitivo e esse time dar uma resposta e você ter até um retorno melhor no final do ano. Porque se a receita está estimada em 500 milhões, isso aí é se o Vasco ganhar títulos, se o Vasco ganhar uma Copa do Brasil, se o Vasco ganhar uma Sul-Americana. Porque olha de receita, de patrocínio, de venda de jogadores que você consegue quando você monta um time competitivo. Olha quanto o Botafogo ganhou, gente, entre venda de jogadores e também receita, batendo ali em finais de campeonato e ganhando premiações. O que faz o futebol é isso, cara. Você tem que ter um bom time. E o Vasco não consegue fechar com um jogador para a ponta esquerda. E aí é verdade. O Pedrinho tem que vir, botar a cara e falar com o torcedor. E também atender também, nem se for a um ou dois pedidos do torcedor. O que não dá é para continuar assim. Ó. Ele foi entendido pelo torcedor. O que o torcedor quer é que ele tenha mais coragem de contratar. Eu já disse por diversas vezes na minha frente, inclusive, que não vai aumentar a dívida do Vasco. Né? Que ele vai pagar os salários literalmente em dia. Eu acho isso muito legal. Mas isso não vai tirar o Vasco do lugar que ele está. Porra. Vai pagar o salário em dia? Beleza. Não vai aumentar a dívida? Beleza. Mas se você não tiver um pouco de ousadia no mercado, cara, foi categórico o Edmundo. Você não consegue tirar o Vasco do lugar que o Vasco está hoje. E o lugar que o Vasco está incomoda demais o torcedor. O que você acha? Eu concordo com você, Diego. Infelizmente, E o Eric Johnson vai ser mais incisivo. Somos bons ou ruins. O reflexo do que está acontecendo em campo é muito do presidente, sim. O que está acontecendo em campo é muito do presidente, sim. Se o presidente não tem a entrega diferente dos jogadores, ele, presidente, esses mesmos jogadores, cada um é de um jeito, espera, esses mesmos jogadores com a presidência do Eurico Miranda não estariam tão omissos, não estariam dando essa entrega. Então, é o reflexo, sim. O Pedrinho tem que parar de ser passivo, descer no vestiário e falar, galera, é o meu que tá para jogo. Papo reto. Eles estão cobrando de mim, não estão cobrando de vocês. Vamos nessa, porra. Porque senão, cara, você tem toda a razão. Não vai cair no meu. Não vai cair no meu, não. Eu tenho que descer. Porque todo o time e mais o presidente parece que a entrega é igual. Não pode. Se vocês, jogadores, não encontraram um líder, o líder sou eu, o presidente. Que quem manda nessa porra é o presidente. Então vamos lá. É o seguinte, é isso. É virar a chave. É tomar uma atitude que até possa surpreendê-lo. Mas tem que tomar uma atitude. Me perdoe, Pedrinho, tá falando aqui, é um torcedor de futebol. Se o time está com essa entrega mais ou menos meia boca, porque com todo respeito, o presidente Pedrinho também está. Muito educado, muito generoso, delegando, mas não, meu irmão, aqui tem presidente. E eu não vou deixar a minha torcida, que me ama, me desconsiderar por falta de atitude. Vocês não estão tendo atitude e nem eu. A partir de hoje, eu vou ter atitude. Pronto, falei. Rapaz, Eric Johnson perfeito também. E é verdade, se é na época lá do velho do charuto. Podem gostar ou não, e o detalhe, eu não tenho aqui lá, eu nunca fui. Não, cara, mas a gente tem que reconhecer. É o velho do charuto, nos tempos dele de força, que ele tinha ali postura, duvido que o Vasco estaria dessa forma. Porque, cara, você jogar um clássico da forma que o Vasco jogou, e é claro que todo o torcedor vascaíno está preocupadíssimo com o próximo jogo de sábado. Porque eu não estou criando expectativa contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Com todo respeito ao Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. E o Paê também com meia bola contra o Sampaio Corrêa, o meio-campo transitar, tabela, infiltração, gol. Cara, tá me dizendo nada. Para mim, nós vamos ver se esse elenco sentiu, sabe, o golpe contra o Flucê, vai ser sábado que vem. É a forma que o Vasco vai entrar em campo. Porque se o Vasco entrar de sapato alto, se o Vasco entrar na velocidade ali abaixo de uma partida de futebol profissional em alto nível, os caras não vão ter pena. Eles não têm pena. Não adianta. Essa semana lá vai ser diferente. Vocês podem não acreditar que nada, Léo. Irmão, vai por mim. Essa semana lá é diferente. Pode perguntar a qualquer um jogador dos caras lá. Vasco, e toda vez que eles puderem enterrar o Vasco, humilhar, eles vão fazer. Então, cabe
aos nossos jogadores, cabe ao nosso presidente fazer exatamente isso aí. Irmão, tá na minha conta. Ou vocês vão fazer, ou então eu vou começar aqui a cortar as mordomias. Porque tem mordomia nessa parada. Tem. Jogador medalhão que ganha um dinheirão. E outra coisa, irmão, é verdade. O cara não tá rendendo. Cara, não pode ser apadrinhamento, não pode ser clube dos parças, não pode ser nepotismo. Você tem que chegar, meu irmão, botar profissionais, jogadores que queiram fazer história. Como disseram aqui, não terminar a sua história no Vasco. Porque isso daí é o que não falta. Mas, enfim, isso aí é minha opinião. Quero saber da sua. Os caras foram cirúrgicos. E outra coisa, esse papo de 1,2 bilhões em 5 anos. Dinheirinho. Dá para brincar. Não é possível, mesmo tendo que pagar dívidas, mesmo tendo que recuperar. Não é possível. Não dá para fazer um futebolzinho melhor. Isso daí é só televisão e placa estática. Não é tudo que o Vasco tem para receber, não. Premiações, participações, patrocínios, porra. Ai, ai, vou seguir aqui, né, meu irmão? Vou seguir. É por isso que essa galera tá confiante que vai recuperar o clube aí em 5, 6 anos. As coisas vão aparecendo sorrateiramente. Bom, vou meter o meu pé. Se você não é inscrito lá no canal do Ed, o Edmundo tem falado muitas verdades, muitas coisas importantes. Tem ali, eu acho que com o sentimento de torcedor, tem colocado, pelo menos, a sua opinião, expondo alguns problemas do Vasco que precisam ser resolvidos, principalmente essa demora nas contratações e também, sabe, esses jogadores que não rendem, o Vasco continua acumulando, sabe, priorizando ou cultivando esse tipo de jogador. Irmão, não tá dando certo. Pede pra ralar, pô. Rescinde o contrato, manda embora, acaba com isso e vamos montar um time competitivo, um time com a cara do Vasco, tenha entrega, vontade, tesão, porque isso tá faltando. Bom, já falei pra caramba, já tá virando desabafo, é melhor ir embora, porque hoje é domingo e ainda estamos de folga do Vasco, mas essa semana já vai ser diferente aqui também. Beijo no coração, deixa a sua opinião, um bom domingo para nós, Estevão. Fala assim, fui que fui. Ih, fala mais alto. Foi que foi.